Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de história, mais um momento aí para a gente pensar um pouquinho nos nossos antepassados e também conhecer mais quem somos nós, né? Porque quando a gente estuda a história, quando a gente estuda as coisas que aconteceram no passado, a gente consegue entender melhor o nosso presente e compreender também a questão do nosso futuro, tá? Gente, o que nós estamos falando em história? Nós estamos aí na parte onde chegaram os imigrantes no Brasil, né? Então a gente tinha aquele trabalho dos escravos, dos africanos, e aí entrou uma lei, chegou uma lei aqui no Brasil, né? Uma lei que estava proibindo o trabalho escravo, né? Nas fazendas e em outros lugares também onde os escravos trabalhavam, tá? E aí, com a proibição da escravidão, o Brasil começou a atrair aí os imigrantes que chegaram aqui no nosso país, iludidos, achando que ia ter um trabalho bacana, que ia ter um lugar legal para morar, um salário digno. Só que quando eles chegavam aqui, eles perceberam que ainda que o trabalho era muito precário, eles viviam em lugares também muito ruins, o salário era muito baixo, eles tinham que pagar vários impostos por estarem trabalhando aqui. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor essa história com esse vídeo que eu estou compartilhando com vocês. O vídeo é muito legal, vai explicar direitinho a questão dos imigrantes, quem foram aí a maior parte de imigrantes que chegaram no Brasil, o que que eles faziam, como que era a rotina desses imigrantes, né? O que que eles vinham a fazer aqui no Brasil, o que que eles encontravam, na verdade, tá? E vamos pensar também nessa relação que havia os imigrantes com o trabalho no café, como que era esse trabalho nas lavouras no Brasil nessa época, tá bom? Nós estamos falando aí de 1800, 1800 e pouquinho aí nesse período, tá? Um período onde os portugueses já vinham se instalado aqui no Brasil, não só os portugueses, como outros europeus também. E o país já estava crescendo nessa questão de trabalho, de economia, de cultura, né? O país já estava se movimentando nessas questões, tá bom? Com a chegada dos imigrantes, começou a ter essa maior movimentação que a gente conversou aí na sala, na nossa aula do Zoom, e o país começou a crescer mais, né, a partir do trabalho também dos imigrantes. Então a gente vai ver no final que o crescimento do nosso país, o crescimento do trabalho do nosso país foi devido aos africanos, aos indígenas e aos imigrantes que vieram para cá, trabalharam muito, gente, trabalharam duro, né? Então nós devemos muito a essas pessoas, né, que trouxeram a força e a esperança para cá e trabalharam bastante em prol do nosso país, tá bom? Assista um próximo vídeo, gente, tá muito legal, tá muito bacana, eu adorei. Tem fotos antigas, eu adoro olhar essas fotos antigas para entender um pouquinho da cultura, como as pessoas se vestiam, o que que elas faziam naquela época, como que elas, né, como que elas agiam. Eu tenho essa curiosidade, eu acho muito interessante essa questão da cultura antiga e mais ainda dos italianos, né? Que é uma cultura muito bacana aí. Então dá para vocês conhecerem um pouquinho como que eram as construções, como que o país estava organizado naquela época. Vai aparecer algumas imagens aí antigas muito legais que depois a gente pode até comentar sobre elas, tá bom? Relaxem agora, esse é um tempo só de vocês assistirem. Não precisa anotar nada no caderno, não precisa fazer nenhuma pesquisa. É só para vocês curtirem o vídeo. Se tiver mais interesse, gente, se aprofunda e vão pesquisar mais informações, tá bom? Se surgir curiosidades, algumas perguntinhas na cabeça, podem me chamar também, que eu ajudo vocês nessa pesquisa. Eu adoro essa parte da história, eu adoro conhecer o nosso passado e fatos assim bacanas que aconteceram, tá? Bom vídeo para vocês, pessoal. Um beijo, tchau. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo.
É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Olá, eu sou Jimmy Figueiredo, roteirista e diretor dessa série, e gostaria de convidar você para deixar um comentário sobre esse episódio. Se você gostou, dá uma olhada nesse aqui também.